Bom dia a todos, uma boa terça-feira para todo mundo, né? Começando, já até estou um pouco atrasada, mas começando mais um capítulo do livro As Dores da Alma, a série comentada que nós estamos fazendo, que é esse aqui. E no capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a crítica. Acho que a gente já nasce, né? Com esse bichinho da observação na gente, né? Observando tudo, olhando, vendo do que se trata. Então, quando a gente ainda é criança, é tudo no processo da observação, né? Da descoberta. Mas o processo do julgamento, ele é um processo que é aprendido, né? Ele não é, digamos assim, natural. Nós aprendemos a julgar, observar e emitir uma opinião sobre aquilo. O que acontece com a crítica é que, segundo, né, a definição do dicionário, ela é baseada numa observação que gera um parecer favorável ou desfavorável sobre algo ou alguma circunstância, uma situação, alguém, enfim. Nesse capítulo da crítica, eu acredito que de todos do livro, talvez ele seja o mais importante, porque nós estamos vivendo um tempo da humanidade, isso sempre teve, né? E faz parte desse processo evolutivo nosso, infelizmente, mas a gente vai depurando isso. Mas o período atual que nós estamos passando, de tanta intolerância, né? De tantos embates em função de desrespeito à opinião e à escolha alheia, né? Seja no âmbito da política, da religião, do esporte, né? No âmbito do trabalho, em todas as áreas, isso é generalizado, né? A humanidade vive eras de embates assim terríveis, terríveis. E tudo em função de quê? De não concordar e desrespeitar a escolha alheia, a opinião do outro, aquilo que cabe a ele, é tão somente a ele. Então eu acho que esse capítulo, ele nos mostra muito o porquê de tanta coisa ruim acontecendo, né? E ele é muito instrutivo e nos serve de um grande aviso. É aquele vigiar o tempo todo, para que a gente pondere antes de falar, né? Não para que a gente não se posicione, mas que a gente não entre no direito do outro, né? Que a gente não invada o espaço do outro. Uma crítica, ela sendo construtiva, né? A gente nem chamaria de crítica, né? É uma sugestão, né? Um ponto de vista diferente, que é muito bem-vindo. Sempre é muito bem-vindo. O problema é quando ela toma esses ares de maldade, de malícia, e com isso nós provocamos esse sentimento de mágoa, né? Ofensa, esse sentimento de inferioridade no outro, coisas que daí nascem que não são produtivas para ninguém. Então esse capítulo talvez seja o mais importante e ele me traz assim uma chamada de atenção muito grande, né? E eu acho que ele tem que ser discutido, tem que ser refletido por todos nós o tempo todo, porque isso é muito importante. Se nós soubermos nos posicionar sem invadir o espaço do outro, evita-se muita coisa, muita desavença, né? Muitos embates que não levam a nada. Então vamos estudar esse capítulo juntos aqui. Crítica. A primeira citação do capítulo vem: o crítico
e aí eu tô falando, ele fala no sentido ruim, né? Por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Resumindo, a pessoa que se dedica o tempo todo a espreitar e a criticar, ela está vivendo a vida de todo mundo, tomando conta da vida de todo mundo, enquanto ela podia estar trilhando o caminho da evolução dela, né? Olhar para dentro da gente é nos ajudar a crescer, né? Enxergar em nós todas as nossas fraquezas, nossas falhas, mas também as nossas forças, né? As potencialidades e habilidades que temos, que são emprestadas, porque não são nossas, né? Nós recebemos esse empréstimo de Deus, com certeza tivemos esse merecimento, mas se a gente não fizer bom uso delas, a gente perde, né? Não só perde, como ainda tem um resgate aí depois para fazer. E como a lei de causa e efeito ela vale para todo mundo, ela não depende de crença, ela não depende de se você acredita ou se não acredita, tanto faz, né? Então ela vem, né? E essa questão é muito séria. Às vezes as pessoas elas passam a vida toda numa missão assim de observar os outros em vez de buscar nela um caminho que seja para ela, né? E isso não vale só pela crítica, não. Por qualquer outra situação. Pessoas que vivem só em função dos outros, quando poderiam, e às vezes de muito boa vontade, né, para ajudar, mas elas precisam ter esse tempo de olhar para elas, de cuidar delas também, que isso é mais importante, né? A gente cuidar da nossa caminhada não é egoísmo, porque se a gente cuidar de nós, nos melhorarmos, né, nos reformarmos, a gente vai estar pronto e bem para poder ajudar o outro ao longo desse caminho. Aí ele vem dizendo o seguinte: as discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, desde que estejam fundamentadas em fatos concretos e não nos vapores das suposições ou das projeções da consciência. No vídeo passado, quem assistiu, eu comentei sobre o ovo do cuco, que é aquele passarinho que bota o ovo no ninho dos outros, e cada ovo dele tem uma corzinha diferente, né? E ele bota o ovo no ninho do outro passarinho, de outra espécie, e fica fora. E o outro passarinho cria o filhote dele com todo amor e carinho, achando que era dele, e não era, era do cuco. Ou seja, essa questão aqui, ó, se nós estamos discordando com base, ponderando naquilo que nós, sobre aquilo que nós refletimos, não sobre suposições, não naquele disse-me disse, ouvi dizer, né? Que a gente tente arguir com base naquilo que nós vivenciamos, refletimos ou testemunhamos. E mesmo assim, toda situação tem no mínimo 2 pontos de vista. Por isso, muitas das vezes, não há sentido em se discutir, em entrar em embates, porque cada situação tendo no mínimo 2 pontos de vista, o que nós podemos fazer é o quê? Pensar juntos para chegar a uma solução, se for o caso de uma situação problema. E pensando juntos para chegar a uma solução, o que seria crítica torna-se uma ajuda mútua, e isso enriquece todo mundo, né? Então, discordar sim é saudável, mas não por picuinha, não porque fulano não é do mesmo time que eu, né? Ou da mesma religião, enfim, não importa. Desculpa. Que seja algo de fato produtivo. A gente tem aqueles filtros, né? Que Kardec deixa e que vários outros trouxeram para nós. Se aquilo que eu vou dizer é útil, é bom, né? Vai ter proveito para alguém? É verdadeiro?
Então, a gente tem que sempre passar por esse crivo. E isso é um orar e vigiar constante. É constante. E a gente cai todo dia, o tempo todo. Todos nós, né? Eu o dia inteiro. Mas a gente tem que se policiar por isso, porque é uma forma da gente ir olhando para dentro de nós, deixando um pouco de lado a preocupação com o que o outro faz, diz, pensa, escolhe. Não é da nossa conta isso. Nós podemos estar aqui para ajudar, mas a gente não pode interferir no caminho do outro, né? Daí ele fala: os verdadeiros realizadores deste mundo não têm tempo para censuras e condenações, pois estão sempre muito ocupados na concretização de suas tarefas. Isso é interessante porque a gente não precisa, a gente aprende isso, a gente não precisa convencer ninguém a caminhar conosco, a fazer o que eu quero fazer. Tá com vontade de fazer? Pega e faz. Se você não estiver ofendendo ninguém, prejudicando ninguém, né? Pega e faça. Não fique esperando que outras pessoas vão te seguir, que outras pessoas vão fazer parte disso. Não porque talvez elas não queiram, mas porque não é o caminho delas, não é a hora delas, não é o que elas têm que fazer. Cada um tem o seu caminho. E cada um pode contribuir de alguma forma. Então, cada um vai ter o seu tempo, né? De agir ou não, mas a gente não pode esperar. Então, se a gente quer fazer, façamos, né? A crítica pode ser construtiva e útil. Cada um de nós pode livremente optar entre o papel de ironizar e o de realizar. E aí vem uma observação muito importante aqui. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, abre aspas, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. A primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Em O Vosso Mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. E essa é a causa de perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. Fecha aspas. E entendam-se essas represálias como desforras, vinganças, né? Críticas, injúrias, sátiras que são terríveis, né? Depreciações. Então, quando as pessoas não sabem respeitar o direito do outro e não se conformam que o outro pense como elas, então elas vão ali e alfinetam, né? Quando seria mais fácil oferecer ajuda, ou pelo menos se abster, né? Porque na dúvida a gente se abstém, está no Evangelho. Isso então retrata muito bem, né? O que eu falei no início, que são as causas de perturbação da humanidade hoje, né? A falta de respeito ao direito do outro. E aí ele traz uma possibilidade aqui da explicação de algumas pessoas serem assim, né, a vida toda. No mundo interior dos críticos implacáveis, pode existir uma intimidação originalmente adquirida na infância, em virtude da autoridade e ameaça dos pais. Vozes do passado ecoam em suas mentes, solicitando insistentemente que sejam pontuais e infalíveis, exatos e bem informados, super responsáveis e controlados. Então, muitas das vezes, e aqui eu vou incluir não só os críticos, mas aquelas crianças que se tornam adolescentes e adultos muito fechados, né, que estão ali cumprindo rigidamente o que se esperaria deles, mas que não estão vivendo como gostariam de viver a vida deles, em função do que eles passaram na infância, né? Isso é um alerta muito grande para todos que são pais e mães, educadores, enfim, porque a infância molda, né? Infelizmente a infância molda. Esta geração que está vindo hoje, que está nascendo, e está vindo com tanta autonomia, né?
com um pensamento próprio muito cedo, com opinião, eles têm atitude, eles têm opinião, e precisam de um bom direcionamento dos pais, né? Para que essas habilidades tenham um bom uso, que eles façam um bom uso delas, né? Para que não se percam. É bem diferente das outras gerações para trás, porque somos todos influenciáveis, só que as nossas gerações, né? Falo por mim e das anteriores, eram mais ainda, porque o seio familiar, a educação, era bem mais rígido. E eu não vou dizer que era errado, não, porque das gerações anteriores, a gente sabe, né? Que a gente fala aquela educação de berço, né? É o respeito aos mais velhos, é o respeito no ambiente que a gente chega, é saber tratar, saber lidar com o outro. Que não é fácil no mundo onde está todo mundo tão bombardeado de coisas. Mas as gerações passadas, todos que estão me assistindo podem atestar isso. A educação sempre foi rígida, né? E muitas das vezes nunca precisou de apanhar, nem de tomar um xingo, bastava um olhar para nos corrigir. E a gente acatava aquilo. Porém, a diferença quando ele fala disso aqui, né? Intimidação originalmente adquirida na infância. Aí nós não estamos falando de uma educação dessa que eu citei. Nós estamos falando de uma cobrança insistente, ininterrupta dos pais sobre a perfeição que os filhos devem ter. Então é isso que gera pessoas altamente críticas, altamente inseridas no próprio mundo. Elas têm dificuldade, né, em se relacionar porque elas não encontram um nível de perfeição que nivele com o que elas acham que tem que ter. Então elas têm diversos problemas em relacionamento. Isso é muito triste. Então, antes da gente criticar um crítico, é preciso perceber que ali por trás tem uma pessoa que adoeceu em algum momento da vida, né? E esse capítulo ele traz isso de uma forma muito, muito explicativa, né? Ele mostra isso bem claramente para a gente. Não é só não criticar, é não criticar quem está criticando, né? Isso é ter aquela compreensão, é saber olhar para o próximo como se a gente estivesse no lugar dele, né? Entender que, embora não saibamos o que ele passou para chegar até aqui, a gente sabe que isso tem uma causa, né? E tudo que é moldado na infância é muito mais grave, muito mais sério. O que a gente pode fazer é se abster de discutir com essas pessoas e orar que Deus possa ajudá-las, né, a ganhar essa independência, essa libertação desse estado em que elas estão vivendo. E aí ele continua falando sobre isso na infância. As exigências do pretérito criaram-lhes um padrão de comportamento mental, caracterizado por constante cobrança e acusação, fazendo com que projetem tudo isso sobre os outros, né? E quando as pessoas, e a grande maioria de nós não tem ainda essa consciência, rara aí os que estudam psicologia, a gente não tem consciência disso. Quando a gente começa a buscar um pouquinho um estudo sobre o eu, o ego, todos os processos nossos desde a infância, é que nós vamos começando a nos descobrir. E Joana de Ângeles traz isso para nós com uma clareza muito grande. E eu recomendo muito a vocês. Depois eu deixo aqui nos comentários o link de uma palestra, é uma série de palestras sobre Joana de Ângeles, da Associação Médico Espírita, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul. E eles explicam com maestria tudo que Joana traz para a gente nos livros dela, sobre esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, né? Do interior, do eu, do ego, de tudo que nós vivemos e passamos, porque aí a gente começa a compreender a nós, compreendendo a nós, a gente está compreendendo o próximo, porque todos passamos pelas mesmas coisas, em graus diferentes, em situações diferentes, mas sim, todos passamos.
E isso vai nos trazendo um conhecimento muito grande. Quando a gente começa a reparar isso, a gente começa a olhar para o outro de outra forma, como a gente se olharia, né? Como gostaríamos que fôssemos olhados. E aí, terminando esse capítulo, a lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido, para expandirmos nossa consciência. O plano de instrução nos oferecerá duas possibilidades básicas: a aprendizagem consciente e a inconsciente. A consciente é aquela em que estamos prontos para agir e resolver as coisas, mediante uma assimilação, né, ou uma participação voluntária. Essa é a aprendizagem consciente. A inconsciente é que vai entrar em vigor automaticamente quando a gente despreza, importante, a resolução e a compreensão do nosso roteiro de instrução. Ou seja, quando nós nos fechamos a não querer, é uma escolha consciente, a não querer abrir um pouco a consciência, abrir a mente, o coração, para aprender com aquilo que nós estamos vendo, vivendo, observando, aí vem a aprendizagem que é inconsciente. Em resumo, o sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. E aí a gente está falando no nível micro, pessoa a pessoa, né? No nível macro, a humanidade hoje. Não é à toa que nós estamos passando o que nós estamos passando hoje, né? Por quê? Porque a humanidade como um todo se recusou a ir pelo bom caminho, né? A agir de forma fraterna, a reprimir, a condenar as guerras. E aí, alguém diz, não, Rubina, mas eu sou contra. Muita gente é contra. Sim, mas infelizmente, alguns poucos vão pagar por outros. Então, não adianta. É uma correção que ela vem, e como Deus é justo, ela atinge a todos. Quem tem essa compreensão vai entender que isso não é Deus atacando os bons. Tipo assim, não se revolte. Se eu nunca quis guerra, se eu faço a minha parte, o máximo que eu posso, e procuro ainda, eu tenho consciência de que eu tenho muito a evoluir, mas eu estou tentando e quero continuar tentando, né, no caminho bom, não se revolte falando, nossa, por que isso então me atingiu? Não, a gente tem que compreender que ninguém é melhor do que o outro. Nós estamos aqui em escalas diferentes, né, em graus diferentes evolutivos, e por isso mesmo a gente tem que compreender que é preciso passar junto com o outro a dor dele, para eu saber o quanto dói. Porque se a dor só atingisse a ele, eu estaria me achando, poxa, eu sou o máximo, né? Estou no topo aqui, ó. Não. Deus é muito justo, é muito justo. E a humanidade precisa. E as pessoas que compreendem isso são as pessoas que estão correndo, né? Sendo úteis de alguma forma, contribuindo de alguma forma, como podem. Porque também tem gente que não tem condição, nem emocional, não estou falando do material não, nem emocional, né? Mas Deus está vendo tudo. Ele sabe quem pode, quem dá conta, quem não dá, o que vai no coração de cada um. Então ele é muito justo. Então que essa questão aqui nos traga esse entendimento. Muitas das vezes não é em uma vida só que isso vai ser corrigido. Vão ser várias vidas. Esse aprendizado pela dor, né? Por Deus ser tão misericordioso, às vezes ele vem até em parcelas divididas em vidas, né? Mas cada um é cada um. A gente não tem como saber nem como julgar isso, né? E nem podemos nos atrever a julgar o que Deus tem para nós. Então, que a gente possa ponderar mais antes de discutir, de brigar, né? De apontar o dedo, olhar para aquelas pessoas que estão, né, agindo em desacordo com as leis divinas, né, as leis aí do universo, e orar por elas,
entender que elas ainda não estão prontas, elas ainda não chegaram à maturidade de compreender isso. Não tem um trecho do Evangelho, né, onde Jesus diz aos apóstolos, não vás aos gentios, porque eles ainda não estavam prontos. Se eu não me engano é isso mesmo, tá, gente? Se eu estiver errada, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Porque eles ainda não estavam prontos. Então ele pediu para eles arrebanharem as ovelhas que estavam desgarradas, que já tinham tido o terreno preparado para ouvir a palavra dele, né? E que tinham se desviado em algum tempo desse percurso, mas elas já tinham recebido a preparação. E outras ainda não estavam prontas para isso. Então, até nisso, é uma sabedoria muito grande que a gente precisa entender, né? Algumas pessoas vão ser assim a vida toda, é um sofrimento muito grande para elas. Pode ter certeza que por mais que elas possam martirizar alguém com a crítica, quem mais está sofrendo são elas mesmas. E quem é o criticado precisa acolher isso com essa compreensão, sabe? Não revida, não vale a pena. Acolhe, né? Acolhe a palavra e deixa, né? Que Deus possa orientar aquela pessoa para que ela encontre essa libertação dessa situação em que ela se encontra, né? É isso. Esse capítulo, ele não tem a primeira e a segunda parte da crítica, ele já fala bastante, né, num só. E é muita coisa para a gente refletir, para nós nos vigiarmos o tempo todo, né? É um exercício constante. Mas é um exercício de amor. Amor com a gente e principalmente amor para com o outro. Que todos tenham uma ótima semana. Já está no meio, né? E a gente volta falando do próximo capítulo. Deixa eu ver aqui. Espero, né? Que é ilusão. Tá? Provavelmente aí no sábado, no domingo, eu volto falando dele. Ou antes, o dia que der a intuição divina. Tá bom? Um bom dia para todos e fiquem com Deus.